determinantes sociais da saúde. E quando Uhum. eu vi isso, a gente estudou isso, tudo conectou na minha cabeça de muitas coisas do meu passado, muitas coisas que me atraíam à medicina, e eu não tinha linguagem de entender que era isso que me atraía para a medicina, que era isso que fazia meu olho brilhar de estar envolvido nesse ramo. É, que é entender como cuidar de uma pessoa. Como é que o ato de cuidar é feito, onde ele acontece, é dentro de casa, é dentro da clínica, quais são todas as determinantes de fazer isso acontecer, e como eu, como médico, ou eu, como antropólogo, posso investigar isso, né? Mas a antropologia médica é muito diversa, é muito interdisciplinar. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de carreira médica do Brasil. Hoje o episódio é daqueles que a gente escuta com o coração. É sobre memória, cuidado, envelhecimento e sobre o que realmente sustenta a medicina. Gente, nosso convidado é Davi Amorim Caldas, alagoano, cientista, comunicador e cuidador. Foi aprovado em 8 universidades dos Estados Unidos, formou-se em neurociência e antropologia médica pela Creighton University e hoje é o primeiro brasileiro a conquistar uma vaga de mestrado de antropologia médica na Universidade de Harvard. Lá, ele pesquisa o que há de mais humano, a experiência de quem cuida de pessoas com demência. Davi foi eleito Commencement Marshall, uma das maiores honrarias acadêmicas de Harvard, e também preside a Associação Brasileira de Estudantes em Harvard e Grupo de Políticas Científicas da Universidade. Mas, acima de tudo, ele acredita que ciência só tem valor se for compreendida e vivida por quem mais precisa dela. Então, já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com alguém que ele acredita que a medicina precisa voltar a escutar mais. Esse episódio vai tocar fundo, bora conversar nele. Fala, futuro doutor Davi! E aí, Ricardo, tudo bem? Muito obrigado por me receber, obrigado por essa introdução, muito feliz de estar aqui e animado para a nossa conversa. Pô, animado demais, Davi. Olha aqui, ó, eu vou aqui em público agora fazer o agradecimentos mil, inicialmente ao querido Rafael Kendi, que conseguiu aí de alguma forma nos conectar. Semana passada estava em Boston, conheci presencialmente o grande Davi, que foi aí nosso quase guia, nosso professor em Harvard, ensinando tudo daquela brilhante universidade. E a gente fez lá uma semana de imersão e nós éramos aproximadamente 10 pessoas profissionais aqui do Brasil. E você foi unanimidade, Davi. Todos os participantes ficaram deslumbrados com tua comunicação, com tua clareza e principalmente pela tua humildade, pela tua simpatia em explicar tudo pra gente, cara. Cara, obrigado de verdade, cara. Muito obrigado, foi uma experiência ótima conhecer todos vocês, saber um pouco da história de todo mundo. Fiquei muito feliz, inclusive, volte logo. Não, não, vou voltar, cara. Vou voltar, com certeza. Com certeza vou aí te perturbar. Vamos até deixar aqui, fazer aqui meio que um merchan, que é o evento de brasileiros em Harvard. Quando é que acontece, Davi? Como é que é o nome? O Brazilian Day, Sim, né? sim. Esse ano, né, eu estou como presidente da Associação de Brasileiros em Harvard, que é a Associação University Wide, e a comunidade brasileira de estudantes em Boston, em Harvard, no MIT, todo ano faz a Brasil Conference, que é a maior conferência sobre o Brasil no mundo, e fala sobre vários assuntos diferentes. Ainda não está com data divulgada para o ano que vem. Geralmente acontece em abril, ou no final de maio, durante um fim de semana todo. E mais detalhes vão sair em breve aí sobre quando vai acontecer a próxima edição, que vai ser a 12ª edição da Brasil Conference. Tem site, Davi? Tem Instagram? Tem. Se entrar no Instagram da Brasil Conference, só arroba Brasil Conference. Na verdade, 2 anos atrás eu fui vice-presidente da Brasil Conference, do programa chamado Cultura em Ação, onde a gente trazia dois brasileiros que fazem impacto social através de ações dentro da cultura e arte brasileira. Então, eu, na verdade, fui o primeiro vice-presidente dessa área de impacto social. E sigo desde então como um acompanhante próximo do que acontece na Brasil Conference, mas focado na comunidade
depois da HBS, né, da Associação de Brasileiros em Harvard, tenho focado mais só nessa comunidade porque é muito trabalho. Você gosta, pô. Não fala isso não, que eu Ah, sei que com você gosta de arrumar certeza. mais trabalho, pô. Vai ser um tópico aqui nessa conversa, eu tenho certeza. Como é que faz o trabalho ser uma coisa boa que você faz e não cansa? Tá, e eu te perguntei em Boston, que era uma dúvida eu não sabia. Hum. Só tem convites privados, as pessoas podem adquirir convite, podem comprar. Como é que funciona isso? A Brasil Conference, ela é convite, ingresso. Você compra ingresso, qualquer pessoa pode comprar ingresso. Não sei, como vai ser nessa próxima edição, mas se você seguir lá no Instagram, tudo vai ser anunciado devidamente. Tá, maravilha. Davi, quem que é você antes de todos esses títulos e antes de toda essa pompa e circunstância que você conseguiu aí com muito mérito conquistar e adquirir na tua vida? Conta pra gente como é que é o início dessa história lá em Alagoas, cara. Origem Com certeza. familiar, estrutura. Isso aí, com certeza. Eu sou nascido e criado em Maceió, meu sotaque já denunciou, mas você falou na introdução também, sou alagoano, e cresci na capital, morando em casa com a minha mãe, sozinhos. Tenho uma família muito grande na parte da minha mãe, que é a família Amorim, que eu interajo mais, são 6 irmãos, minha mãe tem 6 irmãos, então muitas tias, muitos primos, muito cuidado familiar, né? Cresci sempre nesse ambiente onde todo mundo é, é, funciona como uma unidade. Ali em Maceió, o pessoal é muito caloroso, como no Brasil todo, né? Mas cresci nesse ambiente, eu estudei ali na Jatiuca, que é um bairro de Maceió, é, e foi no meio dessa jornada, né, de entender o que é que eu queria fazer como uma profissão, que eu fui investigando o que era mais importante para mim. É, eu sempre tinha o interesse de fazer medicina, queria muito. Eu tenho a minha família, na verdade, só tem uma médica das 5 tias que eu tenho, só, né? Geralmente é raro, mas tem uma tia médica, oncologista, que me inspirou muito, com o cuidado oncológico, né? Um cuidado a longo prazo, com um tema bem pesado, né? E ao mesmo tempo também tenho uma outra tia, que é minha madrinha, que tem um filho que é deficiente visual, desde os 13 anos. Ele teve um tumor no cérebro, fez uma operação. Durante a operação houveram complicações, ele perdeu a visão e o equilíbrio. E desde os 13 anos a família toda mudou por causa é, dessa condição, né? O cuidado familiar virou uma coisa que é, tomou o palco da família, e não só da mãe dele, mas também, de uma certa maneira, a família toda acabou se encontrando numa situação de cuidado, um cuidado que é duradouro, um cuidado 24 horas, 7 dias por semana, em cada momento do dia desse meu primo. Então, eu era muito inspirado nisso, no que me trazia a querer, participar da medicina, né? E eu tive uma experiência muito, eu diria, chocante, que foi: eu estava no ensino médio, no segundo ano, eu estudava numa escola particular em Maceió, e eles faziam assim, né, pelo menos na época, os alunos que tinham as maiores médias, os alunos de destaque, né, que chama, eles colocavam numa sala separada. Não sei se ainda fazem isso hoje. E eu lembro que um dia a diretora entrou nessa sala e perguntou: quem aqui quer fazer medicina? Das 35 pessoas que tinham naquela sala, 30 levantaram a mão. Aí depois 3 outras levantaram para a direita e as outras 2 levantaram para a engenharia. E eu me assustei com aquilo. Acho que estatisticamente isso é impossível. Assim, como existem tantas faculdades que você pode fazer, tantas carreiras diferentes, 30 dessas 35 pessoas querem a mesma coisa, e não era só na sala de um destaque, isso aí nas outras salas, tudo era mais ou menos nessa mesma coisa. E eu tinha muita vontade de fazer uma coisa que ia significar algo para mim, alguma coisa que me desse um propósito que realmente fosse meu. Eu fiquei com medo de estar passando por uma situação de estar sendo forçado ali a escolher a medicina por alguma coisa cultural. Não entendi o que estava acontecendo. Como assim tanta gente? E eu consegui mobilizar. Sempre tinha interesse de fazer um intercâmbio fora, e me mobilizei com os meus pais para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, já que eu sabia que aqui o seu
quem você é como pessoa e o seu propósito principal anda em parceria com o seu Hum, desenvolvimento acadêmico, hum. e os dois não são divisíveis de maneira alguma. Se você só tirar 10 na escola, isso não é o suficiente para você entrar numa faculdade. Você também precisa ser uma pessoa que mostra ter um valor agregado à sua comunidade, ao futuro, um desejo por impacto, por mudança, ou algum sonho que te leva para estar naquela faculdade, né? Que é uma coisa completamente diferente do que acontece no sistema de ingresso à faculdade no Brasil, que é só o vestibular. E eu fiz esse intercâmbio e me realizei totalmente. Eu fui de ser, né, uma de 30 pessoas numa sala de 35 que queria fazer medicina, a ser a única pessoa na turma inteira do segundo ano da minha escola que queria fazer medicina. Ninguém mais tinha esse sonho também. É, e fiz de muitas coisas, de governo estudantil, consegui entrar em time de robótica, clubes de música. Eu entrei, eu lembro que por um tempo eu gerenciei a loja da escola, a loja de lanches. Então, assim, fui lá e eu era responsável por manter estoque, fazer o pedido dos cookies que faltavam. Então, em um ano, eu consegui ver uma versão de mim completamente diferente. Uma pessoa que tinha um poder de liderança, uma pessoa que conseguia agir em cima de uma paixão de uma maneira que eu não estava conseguindo em Maceió. Consegui uma bolsa para terminar, fazer o meu terceiro ano, né? O meu interesse inicialmente era voltar para o Brasil, fazer Enem e cursar medicina, né? Meu sonho era ir para São Paulo. Eu acho que de onde eu venho, a gente meio que cresce ouvindo isso, que o melhor que você pode fazer é estudar em São Paulo, né? É, e, bom, então fui conseguir terminar meu ensino médio lá, ingressei em Creighton University para fazer, comecei como biologia e daí seguir em frente para especializar minha formação em neurociência molecular, em antropologia médica, no pre-med, que é Ah, pera, um... calma aí. Eu já sabia que Vamos você, um passo por vez. como super comunicador, eu já sabia que você ia conseguir me contar a jornada sem eu precisar fazer uma pergunta, pô. Olha aqui. Não, algumas coisas dentro dessa tua jornada que eu acho que são muito Bora lá. importantes. Então, primeiro que você falou, você estudou de escola particular. Então, Isso. você, apesar de não estar no grande centro, São Paulo, Minas, Rio, no Brasil, você teve condições de estudo, graças a Deus. Uhum. Bom, Tá, sim, tive sim. maravilha. Eu me considero uma pessoa muito Irmãos? privilegiada. Você tem Oi? irmãos? Tenho. Eu tenho três irmãos por parte de pai, Tá. mas não cresci com eles, nem Teu nada. Tipo, núcleo familiar era você e tua mãe mais. isso, exatamente. Tá, e aí eu tenho que te botar na saia justa uma pergunta delicada. Como é que foi quebrar esse vínculo indo para os Estados Unidos, tanto para você como para ela? Foi muito difícil, muito, muito difícil. Eu acho que, na verdade, minha mãe é uma das pessoas que mais me inspira, né? Ela é uma pessoa muito corajosa. Então, você já pensou? Fui morar na Arizona, né? Essa host family que eu fiquei foi no Arizona, que antes de saber que eu ia para o Arizona, eu nunca tinha ouvido falar do Arizona, que é onde fica o Grand Canyon, né? Um deserto nos Estados Unidos. Então, assim, mandar um filho de 16 anos, seu único filho, você mora sozinha com esse filho e ter a coragem de dizer, vá, siga o que você quer, e vamos fazer o possível para você conseguir ter sucesso, foi difícil. Nós dois sentimos muitas saudades, né? Eu estava num mundo onde eu estava sendo bombardeado por novidade, então você acaba nem conseguindo sentir saudade, né? Porque você não tem nem o tempo de parar para entender o que está acontecendo, mas ela só ficou com a casa vazia. É, e teve, né, a sorte de ter muitos amigos e família que conseguiu estar lá nesse momento. E é uma coisa que até hoje eu estou fora, já vai fazer 9 anos, ainda é uma coisa que a gente tem que ir navegando com cuidado para poder dar certo. A tecnologia ajudou vocês nesse ponto? Muito, muito mesmo, muito mesmo. Eu ligo para minha mãe quase todo dia. É, na época, não, eu fui, enquanto eu fui entendendo mais o valor da família, mas eu fui ligando todo dia, mas a tecnologia é o que possibilita isso tudo. Tá, e teve um. Ah, o inglês era bom? O inglês era muito bom. Eu já tinha estudado inglês desde criança numa escola em Maceió chamada System. Então eu fazia, né, aulas de inglês.
Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já era fluente. Eu tinha feito o FCE, que é o First Certificate in English, que é um vestibular de inglês da Universidade de Cambridge. Eu fiz quando eu tinha 12 anos, se eu não me engano. Então, e quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 15, acho que 16 por aí. Tá, e aí, e tem por que o Arizona? A família que lhe escolhe. Então, eu fiz por empresa, né, que a empresa basicamente dá o perfil dos alunos para várias famílias que eles têm dentro da sua base. Aí a família escolhe quem eles querem dentro da sua casa por um ano. A minha host family me escolheu porque viu que eu tinha dado interesse em medicina, que eu era muito curioso por isso. E o meu host father, né, o pai Aham. adotivo, vamos dizer, ele era anestesista, ele se aposentou 2 anos atrás, mas ele era anestesista. E a minha host mom era uma nutróloga clínica para câncer e Uhum. diabetes. Então eles viram meu perfil e disseram, vem para cá e foi ótimo. Inclusive, ele me levou para o trabalho uma semana e eu fiquei lá shadowing, né, seguindo ele em tudo que ele fazia. E foi uma das melhores experiências que eu tive no ensino médio. Tá, e aí o segundo momento aqui de dúvida, que é o início. Você falou que ia voltar, que teu projeto era fazer Enem e voltar. E aí, como é que é essa conexão aí de permanecer, encontrar Uhum. vaga, por que lá? É. Olha, foi uma mistura de decisões lógicas, mas também seguir o intuito que estava dizendo para eu ficar aqui, sabe? Foram muitas coisas. Primeiro, eu vi que eu, como pessoa, cresci de uma maneira que eu tenho quase certeza que se eu tivesse ficado em Maceió, eu não teria conseguido crescer. Em um ano, eu virei uma pessoa completamente diferente. E percebi que isso é uma coisa característica do modelo de ensino aqui nos Estados Unidos, né? E aqui também a medicina funciona de uma maneira muito diferente. Então eu sabia que tinha várias coisas que me traziam, me atraíam para a medicina, né? Talvez muitas delas não tinham nem a linguagem de entender que era aquilo, mas, por exemplo, eu gostava muito de neurociência. Então eu achava que isso era uma coisa que fazia eu combinar com essa área. Eu gostava muito de dar atenção às pessoas e de conseguir resolver problemas, né? Até então eu não tinha muito desenvolvimento no que isso era, mas eu sentia que isso estava indo nessa direção. Aqui a medicina é um doutorado e você precisa fazer um bacharelado antes de prestar para esse doutorado. Então eu senti que ia me dar o tempo de me desenvolver como uma pessoa, como um profissional e como um acadêmico, de uma maneira que se eu perceber que realmente eu estava pensando em medicina porque tinha uma pressão cultural de onde eu venho, de que todo mundo tem que fazer medicina. Se você tem nota para medicina, faça medicina. É, então, entendeu? Eu tinha flexibilidade de me conhecer melhor. E para mim isso era muito importante mesmo. Eu lembro, na verdade, acho que foi no meu primeiro ano científico, a pessoa que tinha tirado a maior nota do Enem no estado de Alagoas foi da minha escola. E ela era um gênio, assim, toda vez que tinha simulado do Enem, ela era número um. E ela usou para prestar arquitetura. E a conversa na escola era que o que é que tá de errado com ela? Ela poderia ter feito medicina em São Paulo, ela vai fazer arquitetura. Que doida, sei lá, o que é que tem? Precisa fazer uma terapia, uma coisa assim. E assim, isso me apavorou muito, sabe? Então eu meio que queria garantir com tudo que eu tinha que eu não estava fazendo uma coisa decidida, escolhendo um caminho decidido por outra coisa que não fosse uma paixão minha de verdade. E esse ponto, Davi, é muito interessante nessa questão de porcentagem, porque você já deve ter lido, mas a cada 2 anos na USP sai a demografia médica brasileira, tá? Saiu agora esse ano, né? E é muito interessante. Mas a desse ano não tem esse dado, mas da última, que é 2023, tinha o dado que 65% dos estudantes de medicina fazem medicina pelo ato de cuidar. Porém, 35% dos estudantes de medicina já fazem medicina com outros objetivos, principalmente com status e ganho financeiro. O que vai muito de encontro com o que você está colocando, né? Então, quase 80% da tua turma queria fazer medicina e desses 80% já uma parte pensa em status e ganho financeiro, né? E não o ato de cuidar que acabou que você
foi se envolvendo e vem se desenvolvendo cada vez mais na real essência da medicina hipocrática, né? Com certeza. E assim, é uma coisa que, onde a gente, no Brasil, né, eu entendo uma pessoa escolher um curso por um motivo financeiro, né? Nos Estados Unidos, você pode escolher fazer uma outra coisa, porque um ramo que no Brasil pode ser uma garantia que você vai passar uma vida sufocando financeiramente, sem achar trabalho, e aqui nos Estados Unidos é um mercado imenso onde você nunca vai estar sem um emprego. Então, tudo isso eu entendo, né? Eu acho que eu tento não criar nenhum extremo, porque eu sei que são todos contextos, tudo. Eu tive a chance de conseguir sair do Brasil para. É um privilégio você ter um propósito, na verdade, é isso que eu estou querendo dizer, sabe? E sabendo que eu tinha esse privilégio, eu fui correr atrás disso, né? De poder fazer Ah, uma mas é coisa muito que me mérito teu, preenchia. Davi. É muito mérito teu, poxa, porque é muito difícil É, você, na idade que você tava, você ter o discernimento e a maturidade de buscar um processo de autoconhecimento para validar se o teu caminho era aquele mesmo, pô. 17 anos de idade, logo. que é o ano do Enem do vestibular, abriu a porta, a pessoa segue, né, poxa? Não, com certeza. E é uma pergunta, na verdade, que eu venho me fazendo desde então. Então, durante a faculdade toda, né, passei por uma pandemia onde eu estava nos Estados Unidos, sozinho, minha mãe em casa, no Brasil, sabe? Um vírus no mundo todo. Tipo assim, então não foi um processo que eu entrei na universidade e parei de ter esse questionamento. Até hoje eu ainda tenho esse questionamento e foi até recentemente onde eu tentei de tudo e fiz de tudo para tentar empurrar a medicina para fora da minha cabeça e não saiu de jeito nenhum. Então agora eu tenho a confiança de que realmente isso é uma coisa que me preenche. Eu achei o nicho onde isso me preenche e onde eu quero correr atrás. É, é, mas é um processo bem longo mesmo. Tá. Na tua infância e adolescência, o que que era tuas áreas de buscar segurança e buscar conforto? Música, arte, esporte, leitura mesmo? Como é que era qual que teus hobbies aí? Sim, olha, muita música, então de flauta, saxofone por um tempinho, mas piano virou uma paixão forte minha. É, isso em casa direto no piano. Também lia bastante, nada estava Estímulo, lendo. estímulo da tua mãe, isso daí, ou a música, ou é você que buscou? Sempre, sempre, tanto da minha mãe quanto do meu pai, era assim, se eu tinha um interesse, eles mobilizavam de tudo para conseguir correr atrás daquilo, então quis fazer aula de piano, conseguiram me colocar na aula de piano, depois de um tempo compraram um piano lá para casa, me deram um presente de aniversário, eu acho, na época, então assim, sempre foi, eu dizia que para onde eu queria estar indo e eles colocavam todo o esforço possível para que eu conseguisse exercer aquilo. Tá. E aí mudamos aqui completamente, que essa história do estudo norte-americano, Uhum. universidade, colégio, situa um pouquinho a gente, que isso eu acho sempre um pouco complexo, e você que teve essa vivência e está tendo, é, vamos tentar meio que focar meio que na jornada médica, Tá. tá? Depois do high school, que vamos lá, similar aí a um segundo grau brasileiro, como é que Uhum. evolui? Sim. Então, depois do ensino médio, você tem que fazer um bacharelado, se você quiser fazer medicina, né? Você faz o seu bacharelado, onde você pode se formar em qualquer coisa, contanto que você se forme com um grupo de matérias chamado Pre-Med, que é Pre-Medical School, né? Ou Pre-Medical Education, que são um grupo de aulas que você precisa pagar, que todas as escolas de medicina, né? Todos os doutorados de medicina dos Estados Unidos precisam que você tenha feito essas cadeiras. Então, geralmente, biologia 1 e 2, química 1 e 2, química orgânica, bioquímica, muitas vezes genética, fisiologia ou humana ou fisiologia animal no geral, psicologia, pelo menos uma aula de sociologia ou alguma coisa desse tipo. Estou perdendo alguma coisa, com certeza. Que mais? E, bom, isso fora, claro, né, toda sua grade curricular do seu curso no geral. Então, varia muito. Então, existem pessoas como eu, por exemplo, que fiz a neurociência molecular, onde eu fiz
né, a- neurobiologia, um curso de patologia neurológica e várias coisas mais específicas à neurociência celular e molecular. Mas tem gente, por exemplo, eu conheço tem uma amiga que estudou artes cerâmicas, como o curso dela, fez o pre-med e hoje ela é ortopedista que tem a pesquisa toda dela sobre no campo de saúde global para conseguir criar casts. Como é que fala isso em português? Isso é um erro. Como eu fiz toda a minha educação médica nos Estados Unidos, tem coisa que eu não sei em português. Isso é um erro meu, eu tenho que corrigir, mas é, é, o cast para que você colocar quando quebra um osso, põe o gesso, Aham, aham, sobre aham. maneiras de conseguir acessibilizar a produção de gesso para quando se quebra um osso no mundo todo, principalmente em Qual é países o, que qual têm é pouco o, recurso. qual é o prazo mais ou menos desse pre-med? Geralmente, uma graduação dos Estados Unidos tem 4 anos. Independente do curso, geralmente é uma coisa de 4 anos. A escola de medicina, né, que é a Medical School, que é o doutorado, são 4 anos também, geralmente 2 anos didáticos, 2 anos clínicos, e depois vem a residência. Muita gente, a grande maioria das pessoas, fazem um break entre a sua graduação e a sua escola de medicina. Então, muita Não, gente pera faz um aí, Davi. Que mestrado. isso, cara? São 10 anos, cara. Pode ser 10 anos, pode ser mais, pode ser menos, um pouquinho. Então, no mínimo, se você fizer a graduação e sair direto para o doutorado, são 8. Então, que são os 4 do bacharelado, 4 da medicina. O normal é demorar um pouco mais, geralmente, em média, uns 10, O, 11. o, o bacharelado você fala o pre-med. Isso o bacharelado com o pre-med. Tá. E não dá para fazer esse pre-med em 2 anos. Não, não dá, porque o pre-med ele é como se fosse um certificado do que você fez durante uma graduação. E graduações aqui não demoram 2 anos, demoram mais. Tá. E aí, terminando o pre-med, o que que você é profissionalmente nos Estados Unidos? Depende da sua graduação. Então, eu hoje sou neurocientista molecular e antropólogo médico, e eu posso exercer em cima disso da maneira que eu quiser, com pesquisa, no mercado industrial, acadêmico, onde o meu skill set couber. Mas aí, se eu quiser entrar na medicina para exercer como médico, eu tenho que fazer a medical school por completo. Aonde eu quero chegar com isso? Grande parte dos estudantes, grande parte do norte-americano termina no high school, Uhum. estatisticamente. Sim. Aí grande parte dos demais param no pre-med ou no bacharelado? Olha, Ou, eu diria ou quem que, porque começa continua? aham. A medical school aqui é bem difícil de se classificar, sabe? Aqui nos Estados Unidos, eu acho que tem menos de 300 escolas de medicina no total. É conhecido como o programa mais difícil de você ingressar aqui nos Estados Unidos, porque não só entra todo o seu currículo, mas também tem um vestibular para esse doutorado de medicina, que chamam MCAT. É, e você tem que ter tido um desenvolvimento acadêmico muito forte durante a sua graduação, porque você precisa ter experiência de pesquisa, trabalho voluntário, você precisa ter experiência clínica como um shadowing, né? Você acompanhando médicos, você precisa ter pago todas essas matérias, ter tido notas boas também, você precisa ter uma média muito alta, ter tido uma nota alta no vestibular também. Então, quando passa todos esses pré-requisitos, a quantidade de pessoas que passam realmente é mais baixa. É, então, assim, bom, é, é, se a pessoa não consegue passar na escola de medicina, eles vão geralmente aí seguir no ramo onde que cabe dentro da graduação deles sem o pre-med, né? Tá. Então, depois, 4 anos de pre-med, em média, não é fixo isso. Uhum, Depois, mais ou menos 4 anos de doutorado. E depois, mais o período de residência. E isso. depois, mais o período de fellow que o pessoal ainda faz. É, Essa é a realidade. Hoje, é, esse, de um médico de ponta que vai se ultra especializar, que isso. É, infelizmente, em algum momento a gente vai entrar nesse assunto aqui, a medicina foi para esse caminho da fragmentação e da ultra especialização, e o médico generalista perdeu seu espaço. É isso, né?
Já tá Exatamente. falando de 8, no mínimo 2, 10, com mais 2 de fellow, 12 a 15 anos de formação. Exatamente, por aí. Rapaz, você tá corajoso pra caramba, hein, cara? Tô gostando dessa tua animação, hein, pô? Foram muitas escolhas. Assim, a maioria dos meus amigos que ficaram em Maceió estão já já virando médicos. A grande maioria, inclusive, agora em dezembro estão se formando. E eu nem entrei na escola de medicina. Então, assim, um passo bem diferente. Tá bom. E aí, em relação ao bacharelado, Uhum. como é que você entra aí na pesquisa de neurociência, envelhecimento Isso. e o que diacho é essa proteína cloto aí da tua vida? Cloto, como é que fala? Clóster, a gente fala Clóster. Então, eu entrei na graduação como a grande maioria das pessoas que vão fazer o pre-med, né? Entra como biologia, porque aqui você não entra na faculdade para um tema específico, você entra por Uhum, bacharelado, e aí até o seu segundo ano você tem que solidificar qual é o tema do seu bacharelado. Então, geralmente as pessoas entram como biologia no pre-med, que é o mais básico, digamos assim, e uhum. aí vão interpretando. Muita gente depois do primeiro ano, muita gente larga o pre-med porque entende que, enfim, tem exposição suficiente para ver que não era medicina que fazia o interesse da pessoa. Muita gente decide fazer PhD, entrar para farmácia, terapia, etc. Fisioterapia ou terapia ocupacional, no caso, que são também doutorados aqui. É, bom, então eu entrei com biologia no pre-med, depois eu consegui entrar num laboratório de neurociência da universidade como, né, pesquisador, E aluno. isso aí você tá morando sozinho já, né? Você sai da tua. Isso, no dormitório da universidade. Eu Tá. fiquei no dormitório, pelos 3 primeiros anos da graduação, e nesse laboratório de neurociência, o laboratório em geral estudava essa proteína Clotho, que é uma das proteínas que é muito famosa por ser, bom, famosa assim, né? Dentro do nicho, ela é bem famosa, é, é, porque ela é down-regulated, ela é Pessoas uma vão das estar poucas. escutando aqui e vão falar assim: eu nunca ouvi falar, pô. Ela é uma das proteínas que, enquanto você envelhece, o seu cérebro vai é, perdendo a presença dessa proteína. Então, ela é inversamente relacionada ao envelhecimento. Bom, e ela é conhecida como a proteína do envelhecimento porque a gente sabe que quando um modelo animal não tem essa proteína, ou tem menos dessa proteína, ele sente os sintomas fenotípicos ali do envelhecimento muito mais rápido. Então, no caso, a gente usava modelo de camundongo, um camundongo que pode viver, sei lá, 2 anos no laboratório. Quando ele não tem a clota, ele vivia 4 semanas. E nessas 4 semanas Caramba. ele ia desenvolver artrite, osteoporose, perda de tecido adiposo, bom, perda auditiva, problemas cognitivos, problemas de memória, muitas das coisas que são relacionadas diretamente com o envelhecimento. E o meu projeto independente nesse laboratório era para investigar o nicho de neurogênese na zona subventricular do cérebro, que é uma das duas zonas, né, uma das pouquíssimas zonas no cérebro que ainda tem células-tronco depois do nascimento, né? E eu estudava e existe uma grande presença, uma forte presença dessa proteína nessa área do cérebro. E eu estudava como esse nicho de células-tronco era afetado pela ausência dessa proteína. E foi isso que eu levei aí por um bom tempo. Mas, na verdade, isso. E eu era apaixonado por essa pesquisa. Ao mesmo tempo, é importante dizer, eu também trabalhava como emergencista. Então, durante um verão, eu fiz um intensivão para Legal. receber a certificação de emergencista. é, e trabalhei muito com primeiros socorros de pessoas ali na região. Eu estudei em Nebraska, né? Creighton é em Nebraska. Trabalhei como voluntário no Corpo de Bombeiros, porque, né, o serviço de ambulância lá é operado pelos bombeiros. É, e eu tive muita interação com lares de idosos, né, que a gente chama de nursing homes. Então, tanto seriam ILPIs, quanto realmente casas de enfermagem, onde geralmente ficam pessoas idosas.
e comecei a voluntariar nessas casas, para ir passar uma tarde, organizar o bingo, sabe? Essas coisas assim, e passar tempo com o pessoal. E vi uma realidade muito triste, né? Que a maioria desse tipo de residência aqui nos Estados Unidos tem muito pouco recurso, são lugares muito. é, é, que a atenção do cuidado geralmente não está presente, por vários motivos estruturais, financeiros, presença de staff, treinamento, culturalmente, o que acontece com uma pessoa idosa que está num ambiente daquele. E foi aí que eu fui percebendo que isso me interessava muito mais na medicina do que estar no laboratório ali com uma pipeta. é, e era o que a antropologia médica, para mim, cumpria, né? E aí, eu pauso Mas aí. aí a antropologia médica entra na tua vida nesse momento? A Ou você antropologia médica. já tinha estudado, já tinha dado alguma passada, pincelada Então, nela? no meu primeiro semestre da universidade, a gente tinha que escolher entre duas matérias, ou introdução à sociologia ou introdução à antropologia médica. Na minha cabeça, o que é que eu fiz? Vou escolher esse de antropologia médica, que pelo menos tem médica, o nome médico no meio, E você não deve tinha ser mais noção do que interessante. era na época. Não fazia ideia, não fazia a Então mínima vamos ideia. abrir essa janela, porque grande parte não faz ideia também. O que é a É. antropologia médica? Então, a antropologia médica, ela é o estudo, né, eu geralmente explico assim, a antropologia é o estudo de pessoas, né, o estudo de seres humanos, sociedades, culturas, como pessoas se relacionam, é, e a antropologia médica é o estudo disso dentro de um contexto de bem-estar e de saúde, né? Isso é muito plural. Então, na verdade, nessa aula de introdução à antropologia médica, foi a primeira vez que eu ouvi o termo determinantes sociais da saúde. E quando Uhum. eu vi isso, a gente estudou isso, tudo conectou na minha cabeça de muitas coisas do meu passado, muitas coisas que me atraíam à medicina, e eu não tinha linguagem de entender que era isso que me atraía para a medicina, que era isso que fazia meu olho brilhar de estar envolvido nesse ramo. É, que é entender como cuidar de uma pessoa. Como é que o ato de cuidar é feito, onde ele acontece, é dentro de casa, é dentro da clínica, quais são todas as determinantes de fazer isso acontecer, como eu, como médico, ou eu, como antropólogo, posso investigar isso, né? Mas a antropologia médica é muito diversa, é muito interdisciplinar. Eu conheço pessoas que, bom, tem uma amiga minha que estuda como bruxas no leste europeu conseguiram mudar ali a percepção sobre medicamentos dentro dos vilarejos que elas habitavam no século passado, sabe? E tem eu estudando a parte, de cuidados de pessoas idosas, do espaço que a pessoa idosa ocupa na sociedade, que afeta o cuidado daquela pessoa. Então, nessa conversa entra muita economia, política pública, saúde pública, enfim. Então, é muito, muito diverso o campo. E eu acho que é essencial Tá. também. E, não, aí entra no. Eu tenho minha fé em Deus, mas assim, entra aí a conexão de uma força maior. Como é que eu poderia ser conectado com uma pessoa que fala mais sobre fala doutores do que essa daqui, ó? Grande Davi, pô. Davi, sabe que eu vou te perturbar, que você vai me ajudar muito nisso aqui Não, tudo, pô. vamos lá, isso aí. E aí vamos para outra etapa. Você já tá aí já, Uhum. completamente diferenciado como brasileiro, como alagoano. E aí, assim, dava para dar um ponto final e só usufruir de todas as tuas conquistas. Aí você, abusado como é, nunca satisfeito, sempre querendo progredir, me vai conectar e fazer um mestrado em Harvard, o local onde todo mundo um dia que gosta de estudo, de acadêmico, gostaria de estar. Como é que foi esse link? E mais, né? Com dos principais professores de antropologia médica, e vocês não sabem. Davi foi o último orientando desse mestre. Fala um pouquinho para a gente como é que é essa chegada em Boston, como é que ela aparece e como é que você consegue construir esse sonho. Com certeza. Então, na verdade, isso foi do nada. A antropologia médica, para mim, ela era uma coisa meio adjacente à minha neurociência.
É, e porque eu nunca tinha parado para pensar sobre a antropologia médica sendo a coisa que leva a minha carreira e não só informa a minha carreira, sabe? E eu estava no meu penúltimo semestre da graduação, e eu tava prestando para mestrados em biomedicina, e o meu interesse era terminar a pesquisa que eu estava fazendo em laboratório. É, e a gente tinha uma aula como se fosse assim, de TCC, da antropologia médica. E a professora, que foi a professora daquela aula introdutória, porque quando eu saí daquela aula, eu declarei a minha graduação dupla em antropologia médica, foi assim, tipo, clicou na cabeça e disse, é isso, achei. E a gente, na antropologia médica, estuda muito duas figuras, né? O Arthur Kleinman, que é conhecido como o pai da antropologia médica nos Estados Unidos, que ele é um antropólogo, ele estuda muito a China, ele foi a pessoa responsável a conseguir introduzir o diagnóstico de depressão na China nos anos 60, então ele é uma figura internacionalmente famosa. Ele é a pessoa que também conseguiu criar o conceito de illness narratives, então basicamente a teoria que criou essa ideia de medicina narrativa, né? Então ele fala sobre qual é a diferença entre uma doença e a enfermidade, né? A experiência de um Ele é diagnóstico de uma médico, né? pessoa. Ele é médico, ele é um médico psiquiatra que depois fundou esse campo da antropologia médica aqui nos Estados Unidos, em Harvard especificamente. E o primeiro aluno de pós-graduação de antropologia médica dele foi Paul Farmer, que hoje é um ícone da saúde global, de saúde pública. Não tem um lugar no mundo que você estude saúde global que você não conheça o trabalho de Paul Farmer. Ele fundou o que hoje é a maior ONG de saúde global, que é a Partners in Health, um trabalho incrível sobre é, é, HIV, tuberculose em vários países do mundo. E ele é muito reconhecido por ser a pessoa que conseguiu sistematizar internacionalmente a ideia irrefutível de que existem determinantes sociais da saúde. Então ele, né, ele é uma pessoa muito revolucionária por isso, a gente estudou muito ele. E nessa aula que eu estava fazendo, nessa conclusão de curso, a gente estava falando no dia sobre a importância de ciências sociais na medicina, e a professora fez assim: Ah, quem sabe o Davi não vira o próximo Paul Farmer? Quando ela falou aquilo, eu me arrepiei inteiro. E assim, eu parei assim em choque na cadeira, eu digo, caraca, você tá doido? E aqui, enfim, fiquei completamente, realmente chocado com aquele comentário. No outro dia, aquele comentário não saiu da minha cabeça, passaram-se 4, 5 dias assim, e aquelas palavras não saíram da minha cabeça. Foi assim, o que estava debaixo do meu nariz. Esse tempo todo eu não tinha me ligado que era aquilo, né? Aquilo me animou, me deu uma energia, uma visão de carreira, de futuro, de propósito, de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Foi aquele um comentário que destravou, aí eu fechei todas as abas de aplicação para o mestrado em biomedicina, e eu disse, tá, então eu vou aplicar para antropologia médica, eu vou aplicar para Harvard, que é onde está o Arthur Kleinman, e onde, né, estudou Paul Farmer. Paul Farmer tinha falecido no ano anterior, infelizmente, mas todo o legado, toda a família teórica e profissional deles estava aqui em Harvard. Aí apliquei para os dois, aí pensei no Google, melhores mestrados em antropologia médica no mundo. Aí era Harvard, Oxford e Universidade de Amsterdã. Aí apliquei para os três, fui aceito em Harvard e na Universidade de Amsterdã. É, e daí para frente é só história. Minha vida mudou completamente. E aí vamos para outro ponto que é fundamental o teu ponto de vista. Que é Harvard depois de você ter passado, apesar de continuar por aí? É, dá uma visão aí tendo vivido aí dentro. Com certeza, com certeza. Olha, Harvard é um universo de oportunidades e de informações, sabe? Realmente são muitas portas abertas. Eu acho que na vida a gente passa muito tempo tentando buscar uma porta que vai abrir para a gente. E Harvard é um lugar daqueles que você entra e automaticamente 1.000 portas se escancaram. E aí vem um outro problema, né? Qual é a porta que você entra quando tem 1.000 portas abertas? E foi uma experiência incrível, assim, as pessoas que você conhece. Assim, eu posso dizer agora que eu tenho amigos que estão estudando como replicar o Sol na Terra, e assim.
quando na minha vida eu imaginei que eu ter uma pessoa, um amigo que, sabe, tá tentando trabalhar para fazer isso acontecer no mundo e muitas pessoas incríveis, com sonhos incríveis e conhecimentos que são feitos disponíveis que realmente mudaram minha visão de mundo, mudaram minha percepção de quem eu sou e qual o papel que eu posso ocupar, né, no mundo. Na antropologia médica, mais especificamente, né, um mestrado muito competitivo, então é um mestrado que geralmente só se aceitam uma ou duas pessoas por ano, e geralmente, na verdade, ele é um mestrado feito para pessoas que já são médicas aqui nos Estados Unidos. Então, eles abrem uma exceção para alunos que só têm um bacharelado, mas que eles veem como tendo uma carreira promissória na medicina. Então, eu entrei, na verdade, nessa exceção. É, e poder ter usado esses recursos para explorar o cuidado de pessoas idosas, como eu falei aqui, é uma coisa extremamente interdisciplinar, né? Então, poxa, eu preciso para eu saber lidar com uma pessoa idosa e saber como dar o melhor cuidado para ela, eu tenho que entender muito bem, por exemplo, o que está acontecendo no bolso dela. O que é que aconteceu quando essa pessoa estava entrando no mercado de trabalho, o que é que provavelmente está acontecendo na conta bancária dela, para eu conseguir saber o que é que eu posso fazer para ter um papel ali para mitigar qualquer tipo de sofrimento, né? Então, aqui em Harvard eu tenho como entrar em contato com um professor de economia que escreveu livros Uhum. e livros sobre exatamente isso, sobre qual é, sei lá, sobre previdência social aqui nos Estados Unidos, ou sobre qual é a logística financeira desse mercado de nursing homes, né, de lares de idosos. Então, realmente foi sensacional, sem falar na comunidade brasileira que tem aqui em Harvard. Esse ano foram mais de 230 brasileiros, entre alunos e scholars, né, pesquisadores aqui. Então, realmente virou um lar para mim, nesses últimos Você dois teve anos. algum tipo de preconceito aí, Davi? Você foi bem recebido? Como é que foi esse início para você? Muito, muito bem recebido. Aqui, na verdade, eu acho que por eu ter morado nos Estados Unidos há um tempo, já tinha feito minha educação aqui nos Estados Unidos, então meio que a transição foi bem mais fácil do que para outras pessoas que vêm direto para cá do Brasil, sabe? Não estão acostumados. Eu diria, na verdade, isso pode ser até um pouco assustador, mas aqui em Boston tem muitos brasileiros, mas eu já fui mais destacado por ser nordestino, entre outros brasileiros, do que ser um brasileiro nos Estados Unidos. Aqui em Harvard, a grande maioria das pessoas são do eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais. A última Uhum. pessoa a entrar em Harvard como aluno foi quase 10 anos atrás, então, assim, é raro ter Caramba, esse sotaque forte. Inclusive, eu sou o primeiro nordestino a ser o presidente da Associação de Brasileiros em Harvard, então que Nordeste legal. está cada vez mais presente entre o corpo de alunos aqui, mas enfim, eu acho que em questão de demografia, assim, foi o que mais destacou a minha experiência aqui, nesse sentido mais micro de interações. Tá, e aí depois dessa tua passagem no mestrado, você falou muito aí da questão do network. Você acha Uhum. que esse é o maior diferencial de ter estado em Harvard? Eu acho que não necessariamente o maior, acho que dependendo da área e tal, isso pode mudar bastante, mas com certeza é um enorme. Aqui, quando a gente entra, os próprios professores falam, uma das melhores coisas que você vai tirar daqui são os seus amigos, que eles falam, já 8 presidentes americanos saíram dessa universidade, então a probabilidade que você está falando com alguém que vai se tornar presidente dos Estados Unidos é Uhum. alta. Não tem lugar nenhum no mundo onde estatisticamente você vai estar tão provável quanto aqui. Então, você meio que tem essa noção de que quem está ali tem muita chance de ter espaços muito prominentes e muito importantes no futuro, no progresso científico, político, etc. Então, assim, realmente faz uma diferença muito grande conhecer pessoas que podem catapultar os seus sonhos, né, de alguma maneira, mas eu diria que a comunidade assim, acadêmica mesmo, para mim foi o que mais fez a diferença, poder achar pessoas que, assim, se juntam todo fim de semana para discutir um autor, ou coisa do tipo. Isso tem sido uma experiência muito legal. Em relação à tua dissertação, mestrado em si, Uhum. você falou muito sobre vivência emocional e ética de quem cuida de pessoas aí com demência, né?
que Isso. você aprendeu ouvindo essas pessoas? O que mais te comoveu aí dentro dessas jornadas, cara? Uhum. Olha, a minha tese ela foi uma etnografia comparativa da experiência de cuidadores profissionais em nursing homes aqui em Massachusetts, especificamente. Então, eu analisei um lar de idosos uma estrela aqui em Massachusetts e um lar de idosos cinco estrelas, que é o de Harvard, onde eu acabei trabalhando como um coordenador, de qualidade de vida. É, e Bom, então, dentro dessa pesquisa, eu estava muito investido em tentar entender estruturalmente o que é que fazia com que os profissionais nesses dois ambientes conseguissem resistir ao trabalho. É um trabalho muito árduo, principalmente falando do trabalho de enfermagem e tal. Nessas instituições de uma estrela por aí, a média de rotatividade de staff por ano é de quase 100% no estado de Massachusetts. Nessa de Harvard foi 3% no ano passado. Então, a Caramba. diferença gritante de quantas pessoas conseguem ficar ali. Tinha técnicos de enfermagem, que é o que mais tem a maior taxa de rotatividade historicamente, não só em Massachusetts, mas nos Estados Unidos inteiro, que nessa instituição de Harvard estavam nessa mesma posição há 14 anos, desde que o estabelecimento tinha abrido as portas. Então, eu estava muito interessado em saber o que é que acontecia, né? O que é que causava isso. Na verdade, durante a minha pesquisa, a tese virou para um outro caminho, que foi para falar sobre luto. Foi para falar sobre a experiência de luto desses profissionais, quando você, como se fosse assim, o luto testemunhando que o cuidado que aconteceu ali foi realmente incrível, porque aquele cuidador e aquele paciente conseguiu ter uma relação tão forte e ter uma reciprocidade tão genuína que quando aquele paciente faleceu, aquele cuidador sofreu muito. Então, isso na verdade, né, de várias maneiras, falando sobre um campo onde hoje valoriza muito a eficiência, e existem escolas, inclusive, né, que falam, ó, você vai ver muita morte, vai ver muita pessoa sofrendo, então a melhor coisa que você pode fazer é criar uma barreira entre você e aquela pessoa, oferece o serviço médico, dá o que a prescrição que você precisa dar, mas não se apega porque vai lhe machucar, né? Isso tem sido, em muitas maneiras, a prática em várias áreas diferentes da Pô, medicina. Davi, quando eu estava terminando a faculdade, eu Hum, dava plantão de emergência num hospital público aqui no Rio. E eu tinha uma paciente que se chamava Maria, Dona Maria. Ela tinha mais ou menos uns mais de 100 dias de internação. Acho que tinha 112, 120 dias de internação. Uma paciente entubada, com gravidade, mas com um nível estável. Um belo dia, Dona Maria tem uma parada e eu preciso coletar um sangue para fazer uma gasometria. Coleto, saio correndo para o laboratório, o aparelho de gasometria está quebrado. Aí, o que que faz, o que que não faz? Jovem, aí tinha outro laboratório no hospital. Aí, não, vai correndo. Aí saio correndo, pego o resultado. Era uma alteração simples de sódio e dava para reverter sem nenhuma dificuldade. Quando eu volto para o CTI, Dona Maria foi a óbito. E aí, obviamente, que até hoje eu me culpo por isso. É um problema sistêmico, o aparelho estava quebrado, um absurdo, nunca um aparelho poderia estar quebrado da forma que ele estava. Tudo bem que Dona Maria ia a óbito em algum dia, como todos nós vamos, mas ela foi por causa daquele momento. E aí eu me retiro no estar médico e caio aos prantos, cara. Começo a chorar copiosamente. Eu nunca aceitei muito bem essa questão da perda. E aí entra um orientador, um staff meu na época, e fala exatamente o que você está falando. Ricardo, não fica assim, cara. Isso vai fazer parte da tua vida. Isso é normal. E, cara, assim, eu fico emocionado também para falar sobre isso, porque eu, eu fui para oftalmologia, então acaba que a gente não trabalha muito com óbito, graças a Deus. Porém, isso nunca conseguiu ser normal na minha vida. E ainda mais num caso desse, né? Porque tem uma deficiência do sistema em algo que vocês aí acabam que não tem praticamente nunca, né? De um erro desse, de uma perda de um material bobo. É, E é muito isso que você está falando, né? E as pessoas começam é, a normalizar essas perdas que nunca pode acontecer, né?
É. E é isso, né? Na verdade, hoje, da maneira que a eficiência, não sei, você olha aqui qual é o melhor hospital do mundo. Muitas vezes, não sei se esse ano foi a mesma coisa, mas é o MGH aqui em Boston, né? Uhum. Quais são as métricas que são utilizadas para se decidir qual é o melhor hospital do mundo? É a eficiência. É quantos pacientes X se vê em tempo Y prescrever com doença Z prescrevendo remédio alfa e que vai sair e ter um resultado tal, sabe? Um resultado beta. Então, quando você está lidando com algo dessa maneira, você cria uma rotatividade, uma comercialização. Isso a antropologia vê muito, né? Quando foi que o paciente virou um cliente, né? Quando foi? Cliente, é um processo longo e que veio aos poucos, né? Mas hoje a gente é muito fácil encontrar isso. Muitos médicos que chamam o paciente de cliente, né? E assim. Bom, então, e isso a gente já entra numa crítica bem maior, né? Mas em relação a isso, a esse momento da morte, onde a retórica de produtividade, de eficiência diz, ó, se blinda, porque isso vai acontecer muito e você não pode sofrer, você tem que ir para o próximo. Uhum. E, na verdade, o que eu consigo corroborar, né, que na verdade não foi o que saiu do meu da minha pesquisa necessariamente, mas eu corroboro nesse tipo de ambiente. Inclusive, meu mentor que tem um livro que saiu em 2019 chamado Soul of Care, que é a alma do cuidado, onde ele fala sobre sua experiência cuidando da sua esposa com Alzheimer por 11 anos, né? É, mostrando que, na verdade, a melhor maneira de você conseguir manter a pressão desse trabalho e ter a sustância de fazer isso por uma vida toda, não é você criar uma barreira, é muito pelo contrário, é você se entregar completamente. Então, quando eu olho, por exemplo, e o que foi o resultado da minha pesquisa de várias maneiras, quando você olha para essas enfermeiras, e eu uso o termo feminino porque a grande maioria, eu conto, eu acho que no staff todo tinham dois homens, o resto eram todos mulheres. É, e isso, né, tem todo um motivo histórico e cultural também, né? Mas é, quando você olha para isso, o que faz elas conseguirem sofrer tanto e mesmo assim continuarem é olhar para trás e saber que elas deram o melhor de si e que o cuidado que elas entregaram para aquele paciente, para aquela paciente, foi o melhor cuidado que aquela pessoa poderia ter recebido naquele momento. Então, aquilo serve para transformar um passado que poderia ser escuro, né, numa coisa que você está ali de uma certa maneira, aquele ambiente vira uma coisa mórbida, porque se você está num ambiente desse, com demência, você sabe qual vai ser o final, né? Você sabe qual é o fim da corrida, não tem outro, né? É, e conseguir levar isso para frente e não se corroer. E conseguir fazer isso, como eu falei, por 15 anos em seguida, num lugar onde geralmente a rotatividade é de mais. Geralmente as pessoas trocam, têm staffs completamente diferentes de técnicos de enfermagem aqui nos Estados Unidos todo ano. É, então, isso daí, na verdade, é uma coisa que muda muito, culturalmente, historicamente, depende da economia do lugar, depende da situação de trabalho, né, desse lugar. Então, nos Estados Unidos, a situação é bem diferente do que é no Brasil, por exemplo, e é bem diferente do que é, vamos dizer, na Holanda, sei lá. Então, todo lugar tem suas peculiaridades e a antropologia médica é a ferramenta que consegue entender o contexto de cada um desses lugares para conseguir dar o melhor cuidado possível baseado no que é a realidade deste lugar, quais são as prioridades dessas pessoas, e o que é que dá para entregar também. Eu espero uma resposta negativa, tá? Mas eu me sinto na obrigação de fazer essa pergunta Ah, para você, tá? A medicina atual, de alguma forma, ela entende esse sofrimento desses cuidadores? olha, tem muitos problemas, né? É, por exemplo, esse pessoal que faz esse cuidado, quando você vai olhar estatisticamente nesse ambiente, né, de lares de idosos, estatisticamente, o enfermeiro e o técnico de enfermagem passa exponencialmente mais tempo com o paciente do que um médico. Mas o médico recebe exponencialmente mais do que todos esses outros profissionais, terapeutas, enfermeiros, staff de atividades, o housekeeping, né, que faz a limpeza. Se você juntar todo esse pessoal, às vezes não faz o salário Uhum. de um médico, né? É, então, existem problemas nessa hierarquia, com certeza.
né? A resposta disso eu estou longe de saber, mas é uma coisa que dificulta muito. Nesses técnicos de enfermagem que têm essa rotatividade alta, geralmente fazem salário mínimo aqui nos Estados Unidos. É, então, muitos fazem isso e vão para casa e passam um fim de semana fazendo cuidado particular, ou se não, sei lá, trabalham como numa, numa, num salão de beleza para conseguir pagar as contas, sabe? É, então, hoje eu acho que está ficando cada vez mais inegável que existe um problema. A realidade, na verdade, é maior do que isso, porque hoje, nos Estados Unidos, 84% das pessoas idosas são cuidadas dentro de casa, por famílias. No Ah, Brasil, a é? situação é muito parecida. A grande maioria das pessoas idosas são cuidadas dentro de casa. O sistema médico não tem a capacidade de cuidar em longo prazo. De pessoas idosas. E como você deve saber, a quantidade de pessoas idosas no mundo está crescendo muito rápido. É a população que mais cresce, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em muitos países por aí. Então, é previsto que vão ter cada vez menos pessoas abaixo, vamos dizer, aqui nos Estados Unidos, em 2034, a previsão é que vamos ter mais pessoas acima de 65 do que abaixo de 18. É a primeira vez na história onde a gente vai ver aqui mais pessoas idosas do que menores de idade nesse país. E é uma estatística que está ficando comum em muitos outros lugares. Então, ou seja, isso tudo para dizer que muito mais pessoas idosas, ou seja, muito mais necessidade de cuidado, mas não vai ter cuidado dentro de casa. E o hospital também não tem como deixar você lá dentro. Esses lares de idosos, como eu falei, a maioria são precários. Nos Estados Unidos, no Brasil, eu sei também que não é uma coisa ideal. Então, onde é que esse pessoal vai ficar? Qual é o tipo de cuidado que vai ser oferecido para essas pessoas? Então, é algo muito urgente. Eu acho que é inegável hoje que precisa de uma atenção muito redobrada em como, primeiro, remediar o que está acontecendo agora e preparar a gente para um futuro onde a situação vai ficar cada vez mais é, é, intensa. Meu amigo, você tá lascado, hein? Eu só fico animado aqui dessa nossa conversa, é que esse pepino, esse problemão caiu no colo de uma pessoa tão competente e bem intencionada que nem você, rapaz. Obrigado, muito Mas obrigado. você tem um propósito e a responsabilidade forte aí nisso, hein? Obrigado. E é isso, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes, e talvez eu esteja já pulando um pouco para as suas últimas perguntas, mas é muito importante, uma coisa que a antropologia médica fala muito, melhor que saúde pública, na minha opinião, é entender o contexto das coisas, a definição, qual é o propósito do que você está fazendo. Vamos ver, se eu lhe perguntar, para que serve a medicina? Para você, a resposta pode ser completamente diferente da resposta que eu vou dar. Então, ao redor do mundo, a resposta muda. Ao redor de cidades, a resposta muda. Então, vou lhe dar um exemplo. Se você é sei lá, um sistema de saúde que acha que o papel da medicina é prevenir de você ficar doente. Esse vai ser um sistema de saúde que vai focar em vacina, vai focar em saneamento básico, etc, etc. Se no seu sistema de saúde o propósito da medicina é curar, então você vai focar em remédio, você vai focar em intervenção cirúrgica. Cuidado, já não vai caber ali na equação, porque eu quero que você venha com um problema e eu diga, tá, a solução é essa, toma, vai embora. Nesse campo de geriatria, nesse campo de cuidados a longo prazo, eu prefiro uma definição de que a medicina serve para mitigar o sofrimento de qualquer maneira possível, da maneira que mais importe para a pessoa. Então, aí é uma maneira mais holística de se enxergar, né? É, é, essas, essa pessoa, né? Entender qual é a necessidade dela, que vai muito além da biomedicina em si. E a antropologia médica é essencial para mim, pelo menos tem sido, e de conseguir entender como chegar nessa pergunta, o que é que realmente importa para você nesse momento. A gente está em ótimas mãos com você, rapaz. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. O que que significou para você aí representar o Brasil, o Nordeste, tua família aí, tua mãe aí, teu pai no como representante brasileiro aí, Commitment, Marshall, como é que foi isso, cara? Olha, para mim foi um sonho muito grande, né? Eu acho que, como eu falei, né? Já Assim, sabia há muito tempo que ia acontecer, rapaz? Então, eu recebi a notícia, acho que um mês e meio antes da formatura, né? Eles escolhem, você é nomeado para
para essa posição, e depois um grupo de reitores e staff e alunos fazem a seleção das pessoas. E eu fui selecionado para representar os alunos de mestrado de artes e ciências em Harvard. E assim, primeiro é aqueles momentos de assim, poxa, me belisca que eu tô sonhando, né? Como eu falei, quando eu morava num lugar onde o sonho era ir para São Paulo. Aí eu tô aqui segurando, carregando a bandeira da Escola de Artes e Ciências de Harvard para o palco com a minha bandeirinha do Brasil aqui. Essa Realmente tua foi foto no Instagram é muito legal. realmente foi um momento que eu vou guardar no coração para sempre. É uma responsabilidade muito grande. E, na verdade, o que eu tento, né, e o que eu tentei fazer, não só durante aquele momento, mas durante a minha presidência na Associação de Brasileiros em Harvard, é mostrar para as pessoas que é possível, sim. Que muitas das vezes o maior obstáculo de se conseguir chegar aqui é não acreditar em si mesmo. A gente oferece na Associação de Brasileiros em Harvard uma mentoria 100% gratuita para pessoas que querem aplicar tanto para uma graduação quanto para mestrado ou doutorado aqui em Harvard. O processo desse ano já passou, né? Mas ano que vem vai ter de novo. É, e é uma coisa que a gente tenta mostrar mil vezes, que assim, você não precisa. é, hum, um mito sobre Harvard é o seguinte, que para você chegar aqui, você precisa ter feito coisas absurdas. Que Uhum. você precisa ter sido aquela pessoa que saiu no Fantástico, o menino que curou câncer com 13 anos. Se você já curou o câncer, já descobriu a cura do câncer, para que você quer estudar? Você não já curou? Você Uhum. tem que, o que traz você para cá é porque você tem um interesse, você tem um sonho, você tem alguma coisa que a universidade não é um troféu, é uma ferramenta para você chegar nesse lugar. Legal. Enfim, então com essa posição e com esse título, eu me senti na responsabilidade de conseguir é, compartilhar isso com mais pessoas, né? Acho que é muito importante que eu não seja o último alagoano ou o último alagoano nos últimos sei lá quantos anos a conseguir entrar em Harvard. Eu espero que isso vá mudando cada vez mais. E o que que você quer construir daqui para frente, cara? Olha, é, eu tenho muito interesse em continuar atuando nessa aproximação entre o ato de cuidar, e a definição da medicina, né? Trazer de volta para o senso médico que o ato de cuidar, a reciprocidade entre profissional médico e paciente é realmente o detalhe mais importante, mais precioso da medicina. É algo que nas últimas décadas tem sido afastado bastante. Eu tenho muito interesse em fazer isso tanto por prática própria, quanto por, né, comunicação e falando sobre a importância disso, mas também por política pública e estar presente nas mesas que vão criando as decisões que podem fazer que isso seja possível. Então, já trabalhei aqui na Secretaria de Envelhecimento e Independência, aqui no estado de Massachusetts, trabalhando com eles em várias pautas desse interesse. Já trabalhei com o MIT Age Lab, né, que é um laboratório no MIT que foca nesse tipo de pesquisa para conseguir, né, impulsionar esse foco para frente, e também com a pesquisa de saúde pública, né, de conseguir disseminar a importância desse tipo de cuidado dentro de uma maneira sistêmica, né, para a saúde de pessoas idosas e pessoas que estão lidando com o fim de vida ou precisam de cuidado a longo prazo. E fazer medicina, né? Certo. Assim, bom, isso aí tá no, tá no Não, meio, né? Eu tenho prática. qual que é o nome da tua mãe? Lara. Dona Lara vai ter o filho de volta presencialmente ou o filho continua em terras norte-americanas? Olha, eu acho que pelo menos por alguns anos o filho vai estar em terras norte-americanas, né? Que eu ainda tenho que fazer esse doutorado, vai demorar um pouquinho, mas assim, o meu interesse, independente de onde eu esteja, onde seja o meu CEP, onde eu esteja recebendo o meu correio, o meu coração está no Brasil, né? E assim, eu vou ir é, trabalhando para ajudar o Brasil de toda e qualquer maneira que eu puder, de onde quer que eu esteja. Eu posso estar aqui no Brasil ou na Lua, mas Tá. eu sou marcelense. Ping-pong final aí pra gente fazer o derradeiro. Livro que Vamos mudou lá. tua vida.
Hum, Soul of Care, de Arthur Kleinman, desse, que é Alma do Cuidado, né? Eu não sei, não acho que não é traduzido em português. Ele precisa consertar isso. Já tentei falar com ele Não, para não, disponibilizar. não, você exatamente, né? Você já tem aí já a pessoa para fazer a tradução, né, pô? Exatamente. Tá, maravilha. Momento que você quase desistiu aí dessa tua jornada. Hum, Pandemia, um Covid. Eu estava no Brasil, né? E quando o presidente na época fez o travel ban, né? Que alunos não poderiam voltar para cá, eu precisei fazer várias quarentenas, foram meses, perdi semanas e semanas de aula bom, me senti muito isolado, né? Eu senti que assim, eu estava num lugar onde eu não era uma prioridade. Eu sou um estrangeiro aqui, eles estão numa pandemia global, estado de emergência no mundo todo. Eu voltar para estudar não é uma prioridade deles. Então, quase larguei tudo, mas consegui persistir e não me arrependo. Pessoa que te inspira. Hum, Olha, eu acho que, nossa, para dizer uma é difícil. Pode ser mais de um. Mais de uma. Olha, eu acho que eu vou dizer os primeiros dois alunos de graduação do meu mentor, né? Que foram o Paul Farmer, da Saúde Global, e o Jim Kim, que eles se formaram juntos, fundaram Partners in Health juntos, e o Jim Kim seguiu para virar presidente do Banco Mundial em 2001, 2008, eu acredito. Ele é uma pessoa que trabalha muito com a interseção de antropologia médica na economia, né? Como essas duas coisas conversam com política pública também. Acho que Uhum. esses dois juntos me inspiram muito. Frase ou palavra que te guia. Hum, Olha, eu acho que eu vou traduzir de uma maneira bruta aqui. Mas essa frase está na página 84 do livro Alma do Cuidado, do Arthur Kleinman, que, parafraseando, diz: a melhor métrica do ato de cuidar é a qualidade de interações. E eu acho que essa ideia, essa Lindo. noção é o que mais me guia. Muito bom, muito bom. E a pergunta que eu sempre faço para todos vocês que passam pelo Fala Doutores. O que é o sucesso para você hoje? Hum, eu acho que sucesso para mim hoje é, é conseguir saber que eu estou fazendo a diferença, é, seja na vida de uma pessoa ou na vida de várias, mas que eu estou fazendo algo que está melhorando a vida de pessoas. Eu acho que eu acredito que essa é a missão de qualquer ser humano, conseguir fazer a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor a melhor possível. Eu tento viver nesse mantra, né, que eu tento deixar todo lugar que eu vou um pouquinho melhor, da maneira que eu posso. Então, para mim, sucesso hoje é isso. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Desculpa aí ter estourado um pouco o nosso tempo. Nada, eu que falo demais. Uma gratidão aí imensa. É o sentimento que eu tenho aqui por você acabando aí esse episódio. Uma satisfação imensa de saber que existem pessoas como você aí, de alguma forma, liderando grandes transformações e grandes movimentos pelo nosso bem, como sociedade aí pelo mundo, e mais ainda sendo um brasileiro que nos traz muito orgulho, tá? Continua com essa tua força, esse teu poder de comunicação, esse teu carisma, essa tua humildade mesmo no trato que a gente já tinha falado no início, então não querendo ser repetitivo, mas é porque eu acho que a gente critica tantas pessoas e a gente elogia tão pouco as mesmas, né? E eu acho que quando pessoas como você passam, mesmo que
de uma forma rápida e pequena, sem ser pejorativo, dentro da nossa vida, a gente precisa elogiar, agradecer e conseguir passar isso para mais pessoas, até porque eu sei que você não precisa disso, mas que isso sirva de exemplo e que tenha uma certeza na tua fala, né? De que a gente está aqui para se melhorar e para melhorar o próximo. Obrigado de verdade, Davi. Onde é que o pessoal te acha? Redes aí, acho que o pessoal aí com certeza vai atrás aí de você para algumas conexões e faz aí tuas considerações finais. Obrigado de verdade, cara. Certeza. Obrigado você mais uma vez. Espero que tenha, que o pessoal aproveite aí a conversa, e tenha achado interessante. Meu Instagram é @Davi Amorim, Davi com D no final. Estou aberto aí para se tiver qualquer pergunta sobre Harvard, sobre antropologia médica, sobre como é essa jornada aqui nos Estados Unidos, sobre mim, qualquer coisa, fico feliz, tento responder o máximo de pessoas possível. É, e é isso, acho que uma mensagem para deixar atrás é isso. Sempre propósito é uma coisa muito especial e pode mudar com o tempo, você pode se encontrar de outras maneiras e poder correr atrás disso é o que realmente faz com que você consiga fazer com que o seu trabalho e sua vida atuem em sincronia. É, bom, e é isso. Eu espero que isso sirva de algum tipo de informação para a audiência. Sem sombra de dúvida, já serviu. Para mim, serviu demais. Então, pessoal, ô, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar aquele like, ativar sininho. Terça-feira a gente está junto de novo. Davizão, grande abraço. Pessoal, fica com Deus. Aí, abraço.